Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha experiência com relação ao meu visto de turista aprovado. Gente, eu tive o meu visto aprovado em mais ou menos dezembro, na verdade, dezembro de 2023, que foi quando eu decidi. Aliás, eu decidi um pouquinho antes, né? Então esse processo começou lá em outubro. Eu decidi que gostaria muito de visitar os Estados Unidos e fazer aquilo se tornar realidade. Esse sonho sempre esteve em mim, mas eu nunca dei início até a presente data, né? Da qual eu mencionei pra vocês. Então, todo esse processo foi muito emocionante e muito especial pra mim, porque eu queria muito visitar a Disney. E eu queria fazer isso com as pessoas que eu mais amo, que são os meus pais. E a gente deu início nesse processo mais ou menos lá em outubro de 2023, que foi quando eu decidi. E nós tínhamos 3 processos para preencher, na verdade 3 formulários para preencher, né? Que são de cada pessoa individualmente, ele tem que ser preenchido, mas eles estavam anexados num processo só. E eu preenchi a 10.160, eu preenchi do meu pai, da minha mãe e a minha. A gente fez tudo com muita calma, muita cautela. E por fim a gente teve o nosso visto aprovado, graças a Deus. E a nossa veracidade dos fatos, o nosso cuidado ao preencher. Então eu quero falar pra vocês assim, se vocês têm a intenção de visitar os Estados Unidos e fazer o pedido do visto de turista, a aplicação para o visto de turista, sejam sinceros, sejam transparentes. E ainda mais nessa época que a gente está vivendo, que vai ter Copa do Mundo aqui nesse ano, é muito importante que você seja claro, objetivo e verdadeiro com tudo que você vai colocar na sua DS. Isso vai determinar se a sua DS vai ser aprovada ou não. Desde já, eu tô contando pra vocês a minha experiência. Vou deixar aqui claro que é a minha experiência, o que eu vivi. Eu não sou especialista, eu não faço esse tipo de trabalho. Eu só tô contando o que eu vivi e o que eu passei, ok? Gente, eu dei o start no meu processo para preencher o meu formulário e demorou mais ou menos ali uns 2 meses, porque eu fiz tudo com muita calma, tudo com muita cautela, tudo com muita seriedade. Eu coloquei somente fatos verdadeiros, eu coloquei somente informações que eram possíveis de provar, eram aqueles documentos que eu ia levar para minha entrevista e se caso o agente consular me perguntasse, eu ia conseguir mostrar para ele o que estava acontecendo, o que eu tinha, né, ali. Então, a nossa entrevista foi em um dia e a gente teve que ir fazer aquela questão de digitais e outras coisas que eu não me lembro muito bem agora, em outro dia. Eu fiz todo o meu processo em Brasília, eu morava em Brasília, então pra mim 2 dias separados foi muito tranquilo. Eu sei que tem muita gente que vai tentar o visto e que não mora na cidade de onde o consulado é. Então, se você conseguir marcar tudo pro mesmo dia, eu acho que fica muito melhor pra você, desde que você, né, consiga gerenciar os horários. Bom, a gente fez a coleta de digitais num dia e fomos, acho que 2 ou 3 dias depois, para nossa real entrevista. O local é muito lotado, tinha muita gente tirando visto, só que a entrevista também é muito rápida e é tudo muito dinâmico lá. Eu lembro que eu fui a 3ª pessoa a ser entrevistada, eu e minha família, né, claro. Nós chegamos logo no primeiro horário, então nós pegamos aquele guichê, nós éramos os 3º da fila, e a primeira pessoa que tinha ido, ela tinha sido aprovada, a segunda tinha sido negada, então a 3ª chegou a nossa vez. O agente consular, ele direcionou as perguntas totalmente pro meu pai, que era a pessoa que estava ali no nosso centro. Ele perguntou a profissão do meu pai, a área de especialidade do meu pai, o último caso que meu pai tinha trabalhado e qual era a profissão da minha mãe. Essas foram as perguntas que o agente consular fez pra gente, direcionadas para o meu pai. E logo em seguida ele disse que a gente podia colocar digitais. E então eu perguntei pra ele quando a gente teria o nosso visto, o nosso passaporte de volta. Ele disse que eu poderia perguntar ao sair. E deu os parabéns que o nosso visto tinha sido aprovado. E foi isso, assim, foi um processo muito cauteloso, um processo muito detalhado, porém a entrevista foi muito tranquila também, porque ele comprovou que a gente estava ali com pretensões de viajar e que a gente tinha condições de viajar e que a gente ia voltar para o nosso país de origem, que é tudo que eles querem. Então, se você hoje está aí procurando formas
de preencher o seu formulário da DS 160 para vir para os Estados Unidos nesse ano de 2026, que é Copa do Mundo, tenha em mente o fato de que você tem que ser verdadeiro, que você tem que colocar somente informações corretas e que você possa provar, que você tem que ir calmo pra entrevista e que tudo vai dar certo, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Eu tenho muito mais coisa pra contar aqui, então é por isso que eu voltei. Eu tenho esse vídeo, mas esse vídeo é lá de 2024, de quando o meu visto tinha acabado de ser aprovado. Eu conto mais detalhado lá, só que eu quis atualizar ele aproveitando essa época de Copa do Mundo e também para continuar contando sobre muitas coisas que aconteceram depois de eu vir para os Estados Unidos visitar e conhecer a Disney. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E se vocês tiverem também mais dicas de vídeo, vamos lá, que eu tô aqui e voltei com tudo.